Fala turma, salve salve! Na manhã desta sexta-feira estava aí navegando na internet, né, como um bom internauta, e aí pesquisando as notícias do Cruzeiro, fazendo a matéria para rádio, conteúdo para as redes sociais e tal. E aí eu achei uma matéria do Globo Esportes, do jornalista Sérix Ramon, esse é o nome dele, Sérix. E aí ele fez uma matéria sobre um ranking de qual time mais faz substituições, né, mais usa o banco de reservas neste campeonato brasileiro, né? Nessas 19 rodadas que aconteceram, nem todos os clubes fizeram as 19, mas fechando esse primeiro turno, né? E aí eu falei, pô, curiosidade, eu fui lá dar uma olhada, pesquisado no Cruzeiro. E bom que, observando isso, a gente tem uma noção da realidade do Cruzeiro. E eu queria trazer esse levantamento aqui para vocês que não viram, né? De um resumo geral aí, para a gente poder debater sobre isso. Eu anotei aqui no caderninho os resultados e vamos lá. Bom, em primeiro lugar aí, ele fez a análise falando de qual time que mais substitui, né? E aí, cara, no ranking geral, aparece o Bragantino em primeiro lugar aí, fazendo 95 substituições ao todo neste período aí, onde terminou o primeiro turno do Brasileirão. E o Cruzeiro é o 18º na lista, com 80 substituições. Ou seja, o Cruzeiro é um dos times que menos faz substituição no Campeonato Brasileiro, né? Bom, nesse primeiro turno aí. O outro ranking que ele trouxe de levantamento para a gente poder observar é a questão do tempo médio. Em que momento que o Cruzeiro faz a substituição no jogo? O Leonardo Jardim vai lá, chama os caras e começa a fazer a substituição. Olha só, o Cruzeiro apareceu na lista em 17º lugar, fazendo na média ali dos 59 minutos, ou 14 minutos ali do segundo tempo. É a média onde o Cruzeiro faz substituição. O mesmo tempo médio do Botafogo e do Ceará. Lembrando que o Botafogo tem jogos a menos aí, né? O Vasco, por exemplo, demora 16 minutos ali no segundo tempo, né? A média para fazer substituição é o time que mais demora. Mas o Cruzeiro tá ali, né? 2 minutinhos ali, então tá entre os times que mais demoram para fazer substituição. O Grêmio, por exemplo, é o primeiro dessa lista com 48 minutos. E aí vale uma ressalva aqui, porque eles falaram até mesmo na matéria a respeito, por exemplo, se o time faz substituição no primeiro tempo, seja ali porque levou um cartão vermelho de um jogador, saiu algum machucado, entra nisso aí, então alguns vai ter aí um número um pouco menor, né? É isso que eles trouxeram lá de informação. Bom, mas deu para perceber então que o Cruzeiro substitui pouco, demora para substituir, e aí, será que usa as 5 substituições que tem a seu dispor, né? Porque antigamente era 3 substituições, hoje em dia são 5, né? Que o treinador pode fazer alteração. E aí, qual é o time que mais faz alteração, né? Tá aí, o Bragantino é o time que mais usa as 5 substituições. Nos 19 jogos do Bragantino, 18 eles fizeram substituições. E aí, olha só, Bahia, Mirassol e Ceará aparecendo aí com 17, né, substituições, ou seja, em todos os jogos eles fazem alterações de 5 jogadores. O Cruzeiro, olha lá no final do ranking, o Cruzeiro é o lanterna desse ranking, porque o Cruzeiro é o time que em 19 partidas, apenas 10, o Leonardo Jardim foi lá e trocou 5 de uma vez. E aí a gente traz esse resumo geral de um Cruzeiro que substitui pouco, não usa as 5 substituições e demora para substituir. Esse é o resumo desse Cruzeiro. E aí traz um contexto que a gente tem que levar em consideração, que o Cruzeiro, ao longo de muitos jogos na temporada, e exclusivamente também no Campeonato Brasileiro, ficou ali sem perder, sem saber o que é derrota. Então o time tá jogando muito bem, jogando muito certinho, conquistando as vitórias. Então tem esse ponto que é diferente de outros times que às vezes estão passando numa crise, que tem que mudar, tentar encontrar o time ideal. O Cruzeiro já tinha esse time ideal. Agora, o que vale a observar é, o Leonardo Jardim tá lá na beira do campo, aí ele olha lá, quem que ele vai mudar? Hoje a gente percebe que a maioria dos jogadores que tem entrado é o Eduardo, o Marquinhos, o Bolaço chegou a entrar uma vez ou outra, o próprio Gabigol, mas são poucas opções, e aí vai justamente por isso. E aí vem a questão da pressão nas contratações e a torcida exigindo isso, porque ficou perceptível e está muito claro que esse é um problema do Cruzeiro. Não é uma pressão da torcida querendo mais jogador bonitinho, não. Não é nada disso. É uma pressão que os números mostram isso. A gente consegue perceber. O legal é que o Cruzeiro teve gás aí para aguentar esse início de temporada, né, no Brasileirão, na verdade, no primeiro turno, conseguiu manter o time no G4, conseguiu classificar na Copa do Brasil, tendo um elenco que teve muita intensidade e conseguiu suportar lesões, cartões amarelos,
Então, assim, o Cruzeiro foi um time muito intenso de um time titular com poucas substituições. Isso é legal, isso é bom. Tem um time ideal, que é difícil encontrar esse time ideal. O Cruzeiro tem. Só que agora vem a questão das opções do banco. A gente olha para outros times aí que tem alterado bastante. O Bragantino, no caso, teve muitas lesões, o time alterou muito, né, e tal. Mas você vê um Bahia que altera bastante, né? Você vê alguns times que têm mais opções no banco, como no caso do próprio Flamengo, no caso de um Palmeiras, que eles vão usando. E aí é que traz essa regularidade ao longo do campeonato. Porque vai chegar agora no segundo turno, o Cruzeiro se manter dessa forma, se não trazer as peças aí, olha só, vai ter poucas opções, vai sempre usar esses jogadores que já estão usando, que são poucos e não estão agregando bastante. Então eu só queria trazer esse levantamento aqui só para trazer essa justificativa de tudo que a gente fica conversando, falando nas lives com vocês, nas lives pós-jogo, eu, João Paulo Bic, Fabrício Simas, a gente sempre comenta muito disso nas nossas lives pós-jogo. Eu sempre falo, às vezes, em um pós-jogo meu, um comentário aqui e tal, a respeito disso, então encaixa muito com o contexto de tudo que a gente está vivendo em relação ao Cruzeiro nessa temporada no Brasileirão. É uma encheção de saco da torcida, né? Mas necessária, ela é importante. O time já viu isso, né? O próprio Leonardo Jardim já observou isso. Ele tem zero culpa nisso, porque ele foi importante de montar um time. O Cruzeiro não tinha time. Esses jogadores que estão aí, que estavam com o Diniz também. Vai lembrar, só o Wanderson veio de diferença aí, tá? Então, assim, esse time já existia, só que ele na verdade, esse grupo de jogadores já existia, mas esse time não existia. Então, o Jardim fez o time jogar. O Cruzeiro hoje tem um time ideal. A partir disso, a gente vai complementando, então vai trazendo reforços. Tá aí o Luiz Sinisterra, possivelmente vindo para o Cruzeiro mesmo, mas precisa de mais. Precisa de mais opções no banco de reservas para alterar o jogo. No momento, quando precisar, que seja ali nos 59 minutos de jogo, o Cruzeiro vai fazer substituição, que não caia o rendimento e o time continue ali nesse alto padrão, que conseguiu jogar muito bem, se mantendo aí no G4 do Brasileirão. Conteúdo diferente, legal aqui, analisando, lembrando sempre aí, dando os créditos ao portal GE Globo, que trouxe esse levantamento. Se você quiser saber mais informações, é só pesquisar lá no GE. Eu vou deixar o link também aqui na descrição para você ver mais detalhes aí sobre esse ranking e essa análise. Valeu, gente? Tamo junto. Fala sua opinião também nos comentários a respeito desse assunto e o que você acha em relação. E a pergunta aí eu faço: o Cruzeiro tem um bom banco ou não? Precisa contratar ou não? O Cruzeiro tem usado o banco? Ou ele... Como é que tá? Bom, a gente fez essa enquete no Instagram, olha só o resultado da torcida aí falando lá no Instagram do Cruzeiro. Se você não segue, segue lá depois Cruzeiro no Instagram, que você participa também de conteúdos aqui no YouTube. Valeu, tamo junto, até o próximo conteúdo aqui no canal Cruzeiro. Um grande abraço, fique com Deus e é nóis, tchau, tchau.